Berta, ao receber o exame de DNA de Tomás, a empresária terá a certeza que o garoto não é o seu neto. E ao confrontar a Nora, Isis ficará assustada e diz ter uma explicação. Berta a encara na frente de todos e pede para que ela conte a verdade. Isis, para ganhar tempo, avisa que explicará toda a história, mas que não fará isso na frente de todos. É então que as duas vão até o escritório e Lady, que tinha escutado toda a discussão, olha para Fátima e fala: Bem, essas duas vão demorar. Eu acho melhor você ir embora. Fátima, ao escutar aquilo, diz: Eu tenho mesmo que resolver algumas coisas. Mas você avisa a Dona Berta que amanhã bem cedo eu venho para acompanhar ela até o cartório. Lady, curiosa, pergunta: O cartório? Mas o porquê disso? Quero dizer, para que a Dona Berta precisa ir até o cartório? Fátima a encara e responde: Bem, isso já não é um assunto teu, não é mesmo? E logo após falar isso, Fátima sai, deixando Lady com uma pulga atrás da orelha. E Berta, ao olhar para Nora, ela pergunta: Então me diga, Isis, como você explica o exame mostrar que o Tomás não é filho do meu Henrique? E não adianta vir com essa história que ele foi trocado no hospital, porque o exame mostra que ele é sim o teu filho. Isis pensa um pouco e inventa uma história, dizendo que foi abusada pelo tio, mas que o Henrique a ajudou e disse que iria cuidar do filho dela, como se fosse dele. Berta, ao escutar aquilo, diz não acreditar. Isis se faz de vítima e fala: Você não sabe o quanto me magoa você desconfiar de mim depois de todos esses anos que nós moramos juntas. A empresária, com medo de estar cometendo uma injustiça, ela olha para Isis e avisa: Tudo bem, Isis, eu vou te dar esse voto de confiança. Eu confesso que já tinha pedido a Fátima para me acompanhar até o cartório para tirar você do meu testamento. Mas antes de fazer essa alteração, eu vou te dar mais um voto de confiança. Isis, pensando que tinha conseguido convencer a empresária, ela fica feliz e fala: Ainda bem que você percebeu a injustiça que você estava prestes a cometer. Agora é melhor nós colocarmos uma pedra em cima dessa história e esquecermos. Berta, no entanto, joga um balde de água fria em cima da loira, quando se aproxima e explica: Eu acho que você me entendeu errado. Eu não disse que esqueceria essa história, mas só que eu vou apurar para saber se o que você está falando é verdade ou não. A vilã pensa um pouco e pergunta: Mas como a senhora pretende apurar uma coisa dessa? Berta diz que irá falar com a Michelle, que trabalha na casa de Daniel. Isis arregala os olhos e questiona: Mas o que a senhora quer justamente falar com ela? A empresária revela que sabe que as duas são irmãs e avisa: Eu vou pedir que a tua irmã me confirme a tua história. Isis tenta convencer a sogra de não fazer aquilo, mas tudo é inútil e só serve para deixar a Dona Berta ainda mais desconfiada e pensando que a Isis estivesse mentindo. Berta então encara Nora e fala: Quer saber de uma coisa? Eu vou agora mesmo atrás da Michelle para confirmar essa história de uma vez por todas.
Mas é bom que você saiba que se isso tudo for mentira, é melhor que você vá embora antes que eu chegue. Isis, preocupada, pergunta o que a Berta fará caso contrário. E a empresária, sem pensar duas vezes, avisa: eu vou chamar a polícia e te expulsar daqui à força. Berta, após falar aquilo, ela sai. E Isis, desesperada, se aproxima da Lady e conta tudo o que tinha acontecido. A empregada a encara e diz: eu acho que no fim das contas, você terá que colocar em prática o teu plano de se livrar da velha. Isis concorda e avisa: eu sei disso, mas você terá que me ajudar. As duas, confiando que estavam a sós em casa, elas começam a planejar como se livrar da Berta. No entanto, naquele momento, Fátima, que tinha esquecido alguns documentos, ela volta para buscar, e ao escutar a conversa das duas, ela acha estranho e se esconde para ouvir tudo. Isis combina com Lady para acabar com Berta quando a empresária chegasse, e Lady pergunta como ela tinha intenção de fazer aquilo. A vilã explica: eu tenho um pouco de produto que vai fazer a Berta desmaiar. Eu só preciso derramar em um pano e que você me ajude a segurar ela para colocar no nariz dela. Lady, mesmo receosa, concorda em ajudar e fala: tudo bem, mas nós temos que fazer isso tudo antes que o Sirley volte. Senão, ele nunca vai concordar com esse plano. Isis pensa um pouco e fala: eu sei disso, mas a dona Berta não vai demorar muito. Eu tenho certeza que quando a Michelle desmentir tudo o que eu disse pra ela, ela vai vir correndo pra cá. Já a Fátima, ao escutar, ela fica em choque e fala consigo mesma: eu não posso acreditar. Essas duas estão realmente pensando em se livrar da dona Berta. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Elas vão ter o que merecem. Fátima vai até o quarto de Isis e, sem perder tempo, ela procura o frasco do produto que a Isis tinha intenção de usar. E ao encontrar, ela se aproxima e prepara uma surpresa para Isis e Lady. Fátima então se apressa e sai antes que Isis entrasse no quarto. A funcionária, ao ver Isis e Lady indo até o quarto, ela fala consigo mesma: essas duas vão ter o que merecem. E após falar isso, Fátima manda uma mensagem de celular para alguém e diz: pronto, agora é só esperar. Já Isis e Lady pegam a garrafa com o produto e vão até a sala para esperar a Berta. As duas, sem nem imaginar a armadilha que Fátima estava armando para elas, comemoram a vitória. Isis, ao olhar para Lady, fala: quer saber de uma coisa? Isso foi até bom. Pelo menos assim, eu vou me livrar de uma vez por todas dessa velha chata. Lady a encara e diz: eu até gostava da dona Berta, sabe? E sinto até pena por ela. Mas entre ela e o dinheiro, é claro que eu vou escolher a grana que nós vamos ganhar com tudo isso. E naquele momento, Fátima já estará filmando tudo escondida e fala: eu só quero ver se vocês vão continuar sorrindo dessa forma quando vocês perceberem que estão prestes a cair na minha armadilha. E não muito tempo depois, Berta chega furiosa
chamando por Isis. A vilã, sabendo já o que a sua sogra queria, ela se aproxima e pergunta: eu posso saber o porquê desses gritos? Berta avisa que Michelle tinha negado toda a história dela. Isis a encara e fala: eu imaginei que a minha irmãzinha iria fazer isso. Mas quer saber de uma coisa? Não tem problema. A empresária a encara e diz: não tem problema? Você tá muito enganada, Isis. É claro que tem problema. Eu te avisei antes de sair daqui, não é mesmo? Eu quero você fora da minha casa, agora. Isis se nega a sair e afirma: acontece que essa casa não é mais tua. Ela é minha. Ela é a minha herança que você deixou para mim. Ou por acaso já se esqueceu que você colocou no teu testamento que essa casa e todas as empresas serão minha e do meu filho depois da tua morte? Berta se aproxima ainda mais e responde: eu realmente fiz isso, mas como você mesmo falou, é só depois da minha morte. E como você pode ver, eu ainda estou viva. E além do mais, amanhã eu pretendo modificar o meu testamento. A vilã, com um sorriso cínico, alerta: porém, alguma coisa me diz que você não vai durar até amanhã. Berta, estranhando aquela conversa, ela pergunta: do que você está falando, Isis? Que conversa estranha é essa? A loira responde: eu só estou dizendo que não seria estranho que você tenha se jogado na piscina após descobrir que o Tomás não era o teu neto. Uma pobre velha que tira a própria vida é bem comum. A empresária olha para a Lady e pede para a empregada chamar a polícia. Lady a encara e avisa: eu sinto muito, dona Berta. Eu realmente gostava da senhora, mas entre você e o dinheiro da tua herança, eu prefiro o dinheiro. Berta, revoltada, fala: vocês duas estão juntas, é isso? Isis confirma, e enquanto as duas discutiam, Lady se aproxima por trás da empresária e usa o produto que a Isis tinha dado para ela em um pano. A loira, com um sorriso, vê quando Lady coloca no nariz da Berta e a empresária cai. As duas, se sentindo vitoriosas, comemoram, mas são interrompidas com a chegada dos policiais. Isis, ao ver a polícia, se assusta e Lady pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? O policial responde: nós recebemos uma ligação anônima de alguém pedindo ajuda dessa casa. Isis nega e fala: mas aqui está todo mundo bem. Eu acho que foi algum engano. O policial olha para Berta e pergunta: e essa senhora no chão? O que aconteceu com ela? Isis fica sem saber o que falar e Lady pensa rápido e diz: a dona Berta desmaiou, mas isso é comum. Sempre acontece isso com ela. Vocês não precisam se preocupar. Mas, para o desespero das duas, Berta se levanta e revela que estava fingindo todo aquele tempo. E avisa: vocês duas são duas mentirosas, bandidas, e vão apodrecer atrás das grades. Isis e Lady ficam sem entender, e o policial pergunta:
Mas, afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Berta responde. Essas duas tentaram me dopar para depois me jogar na piscina e fingir que eu me afoguei. Isis nega e fala. Isso é mentira. Você mesmo pode ver, policial, que a dona Berta está boazinha. Fátima então aparece e revela. Ela só está bem dessa forma porque eu troquei o conteúdo daquele vidro por água e mandei uma mensagem para Dona Berta explicando o meu plano para desmascarar essas duas e pedi que ela fingisse ter desmaiado. E depois liguei para a polícia para pegar essas duas em flagrante. Isis, ao perceber que a Fátima tinha passado a perna nas duas, ela fica furiosa. Já Lady pensa um pouco e diz: você não tem como provar nada disso. Isso é tudo mentira. O policial, ao escutar os dois lados, ele avisa: bem, sem provas, eu não posso fazer nada. E Fátima, ao se aproximar dos policiais, ela entrega o seu celular e diz: eu filmei tudo. E a prova de tudo está aqui, nesse celular. O policial, ao olhar o vídeo, ele avisa: realmente, está tudo registrado. Isis e Lady são levadas presas em flagrante. E após Berta descobrir a verdade sobre Shirley, a empresária o expulsa e manda ele para o barraco de onde ele saiu. Luma irá descobrir que Molina é o cúmplice secreto de Messia. A moça, depois de ter uma conversa com Berta, ela irá descobrir que a sua família tinha alguns quadros muito valiosos. E ao investigar, terá um susto ao saber que o comprador delas tinha sido o Molina. Mavi, ao saber daquilo, perguntará como aquilo era possível. E Luma responde: eu ainda não sei. Nesse período que o quadro foi vendido, o Molina já estava morto. Os dois então ficará desconfiado que o Molina ainda estivesse vivo e começarão a investigar ainda mais. Já o vilão, ao descobrir que Luma estava se aproximando da verdade, ele avisa para Messia que não tem escolha senão fazer com a Luma o mesmo que eles fizeram com o Volney. Messia terá que tomar uma decisão muito difícil para ela e decidir se ficará do lado do seu filho e da Luma, ou do lado do Molina, o seu grande amor. O confronto final da novela se aproxima e o público ficará em choque ao descobrir qual será a escolha da Messia, que causará a morte de mais duas pessoas. Isso tudo acontecerá quando Luma, ao chegar no seu apartamento, ela conversa com Mavi e avisa que descobriu algo surpreendente. O rapaz, ao ver a cara de espanto da Luma, pergunta o que tinha acontecido para ter deixado ela naquele estado. Luma o encara e avisa: eu descobri que a minha família tinha algumas obras de artes muito valiosas, inclusive um quadro do Picasso e outro do Matisse. Mavi, ao escutar aquilo, fica surpreso e diz: mas que história é essa, Luma? Eu não conheço muito sobre arte, mas até eu sei que esses quadros devem custar uma fortuna. Luma confirma e Mavi pergunta quem tinha dito aquilo para ela. A moça o encara e responde: eu falei com a dona Berta mais cedo. Ela me contou que a minha mãe tinha esses dois quadros e que eles eram tão valiosos que valiam muito mais do que todas as empresas, fazendas e casas que eu herdei.
Mavi fica confuso e fala: mas isso não faz sentido. Se isso é verdade, onde estão esses quadros? Luma olha para o marido e diz: eu não sei. Eu pensei que talvez você pudesse me dizer onde eles estão, já que você controlou a minha fortuna por mais tempo do que eu. Mavi, sem pensar duas vezes, garante: eu assim que coloquei as mãos em tudo que era teu, eu fiz um inventário e posso te garantir que eu nunca vi esses quadros. Luma pensa um pouco e fala: então o Molina deve ter vendido antes de sua morte. Só pode ter sido isso. Mavi diz que acha aquilo muito difícil e explica: se esses quadros valem tudo isso que você falou, eu teria notado no inventário se o Molina tivesse feito alguma compra ou venda tão grande dessa magnitude. Luma garante que os quadros eram sim valiosos e diz: a dona Berta mesmo me disse que uma vez ajudou a minha mãe a fazer o inventário da sua fortuna e ela viu que os quadros valiam mais do que todo o resto. Mavi acha tudo aquilo muito estranho e fala: bem, então nós temos que procurar saber onde estão esses quadros. Eles não podem ter desaparecido assim do nada. Luma concorda e comenta: será que a Messia sabe de alguma coisa? Afinal de contas, ela trabalha para minha família por tantos anos. Mavi aconselha a esposa a chamar a Messia para perguntar aquilo a ela pessoalmente. Luma concorda e diz que a chamará naquele instante. Algum tempo depois, Messia chega na cobertura de Mavi e, ao se encontrar com Luma, pergunta: mas, afinal de contas, o que você queria falar comigo de tão importante para ter me chamado aqui com tanta urgência? Luma a encara e diz: eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Messia se aproxima e pede para que a Luma faça a sua pergunta. A moça a encara e questiona: eu queria saber se você sabe o que aconteceu com os quadros do Picasso e do Matisse, que eram da minha mãe. Messia, ao escutar aquilo, arregala os olhos e gagueja ao responder: quadros? Mas que quadros são esses? Eu não sei do que você está falando. Luma, percebendo que a Messia estava nervosa, ela fala: dos quadros que eram da minha mãe. Você deve saber o que aconteceu com eles. Afinal de contas, você trabalha para minha família há tantos anos. Messia olha para a moça e, calada, pensa consigo mesma: como será que a Luma foi descobrir desses quadros justamente agora? Luma insiste e pergunta novamente. E Messia, após pensar um pouco, ela responde: eu não sei do que você está falando. Eu nunca soube desses quadros. Até porque já tem muitos anos que a tua mãe, a Cecília, morreu. E esses quadros devem ter desaparecido. Só pode ter sido isso. Luma diz que aquilo é impossível e afirma: você só pode estar louca, Messia. Esses quadros valem uma fortuna. E se ele sumiu, é porque alguém roubou. E nós temos que descobrir quem foi e como isso pôde acontecer. Messia, com medo que a Luma acabasse descobrindo a verdade e chegando até Molina, ela pede: não faça isso, Luma. Eu te peço, deixe essa história no passado. Pense no teu futuro com Mavi e esqueça esses quadros. Luma fica desconfiada com o modo que a Messia estava se comportando e fala: mas qual o problema de eu investigar para saber o que aconteceu
com esses quadros? Você, por acaso, sabe de alguma coisa que não quer me contar? Messia tenta disfarçar e diz que não. Já Luma a encara e afirma: pois agora eu não vou descansar até descobrir onde estão esses quadros. Eles podem ser a solução dos nossos problemas. Afinal de contas, nós precisamos desse dinheiro para a construção do Albacoa 2. Messia, ao escutar aquilo, responde: isso não é verdade. Eu já arrumei um grupo suíço que está disposto a investir uma grana muito boa no novo resort. Luma a encara e avisa: eu sei disso, mas se nós fizermos isso com o nosso próprio dinheiro, será muito melhor. E com o dinheiro desses quadros, não vamos precisar desse grupo suíço. Messia se aproxima ainda mais e pergunta: mas que quadros, se você mesmo disse que não sabe onde eles estão? Talvez eles foram roubados, ou sei lá o que possa ter acontecido. Luma, sem pensar duas vezes, responde: acontece que quadros dessa importância não somem assim do nada. Eu só tenho que descobrir quem comprou eles para saber quem foi o vendedor. E se eu provar que eles foram roubados da minha família, quem estiver com esses quadros será obrigado a me devolver. E após ela falar aquilo, a moça diz: inclusive, eu tenho que me encontrar com um galerista que pode saber de alguma coisa. Messia fica mais preocupada ainda e pergunta o nome do galerista. E Luma responde: se eu não me engano, se chama Leonardo. A Berta me deu o contato dele e disse que ele era um antigo amigo da família e que vendia muitas obras de artes para minha mãe no passado. E ao terminar de falar, Luma sai e vai até a casa do galerista. Já Messia fica aflita e fala consigo mesma: eu não posso acreditar que a Luma descobriu desses quadros justamente agora. Mas eu tenho que fazer alguma coisa antes que o Molina descubra. Senão, o conhecendo, ele vai querer fazer com a Luma o mesmo que ele fez com Volney. E isso eu não posso permitir. Momentos depois, Luma chega na casa de Leonardo. E ao se aproximar da moça, ele pergunta: você deve-se a Luma, não é mesmo? Eu soube que você estava interessada em alguns quadros. Eu tenho alguns clientes que têm algumas obras muito interessantes. Luma o encara e avisa: eu não vim aqui para comprar. Na verdade, eu preciso de uma informação. E me falaram que você era um antigo amigo da minha família. Eu acho que você vai saber me responder. O galerista pergunta de qual família a Luma pertencia. E a moça, ao responder, faz com que Leonardo arregale os olhos e questione: você tá me dizendo que é a filha da Cecília? Luma diz que sim e responde: pelo visto, você conhece a minha mãe. Então você foi a pessoa que vendeu o quadro para ela, não foi mesmo? Então você também saberá me dizer quem os comprou ou o que aconteceu com eles. Leonardo, no entanto, avisa que vendeu muitos quadros para Cecília e pergunta mais detalhes de quais quadros a garota queria saber. Luma então explica que se trata de 2 quadros, um do Picasso e outro do Matisse. O galerista, ao escutar aquilo, diz que não sabe nada daquela história e pede para que a moça saia. Ela se nega e o galerista fala: eu agora tenho uma coisa para resolver, mas depois eu ligo para você e marco uma reunião para conversarmos melhor. Luma, mesmo desconfiada, sai, mas avisa que voltará. E Leonardo, sozinho, ele fala consigo mesmo: eu tava mesmo precisando
de um dinheiro fácil. E se o Molina não quiser que eu abra a boca e o desmascare, ele vai ter que me pagar bem mais do que a mixaria que ele me deu daquela vez. Leonardo, após falar aquilo, ele se aproxima de um armário e pega em uma caixa um celular e manda uma mensagem vocal explicando para o Molina tudo o que tinha acontecido e pedindo ainda mais dinheiro. Já Molina ficará furioso ao receber aquela mensagem e Messia chegará bem na hora. E ao ver o estado do seu amado, ela pergunta: mas o que está acontecendo? Por que você está dessa forma? Molina a encara e explica: o Leonardo acabou de mandar uma mensagem me chantageando ainda mais. Ele disse que apareceu uma pessoa atrás dos quadros e se eu não quisesse que ele abrisse a boca, eu teria que pagar muito mais do que a última vez. Messia, ao escutar aquilo, se assusta e deixa escapar. Eu não acredito que a Luma já chegou até ele. Molina se aproxima e pergunta: como assim a Luma? Você tá me dizendo que a pessoa que procurou o Leonardo foi a Luma? É isso mesmo? Messia pensa um pouco e avisa: foi ela sim, mas ela ainda não sabe nada sobre você. Você só precisa pagar a esse Leonardo o que ele pediu, que a Luna nunca vai descobrir que você está por trás do desaparecimento dos quadros da Cecília. Molina, ao saber daquilo, fica mais furioso ainda e grita: e desde quando você sabe de uma coisa dessa? Você deveria ter me dito isso antes. Mas como foi que a Luma descobriu desses quadros? Messia avisa que soube há poucas horas atrás e explica que tinha sido aberta a ter contado toda essa história de quadros para a Luma. E que a moça, ao descobrir, ficou desconfiada por nunca ter ouvido falar nos quadros. Molina pensa bem e avisa: nós não temos escolha. Vamos ter que nos livrar da Luma o quanto antes. Messia se recusa e fala: não, você ficou louco por acaso? A Luma é da família. Você só precisa pagar a esse Leonardo o que ele pediu e tudo será resolvido. Molina diz que não é tão simples assim e explica: acontece que o Leonardo pediu um valor ridículo de tão alto. E eu tenho certeza que agora que ele sabe que a Luma está atrás desses quadros, ele vai continuar me extorquindo outras vezes. Messia, ao escutar aquilo, sugere: então, se você tem que se livrar de alguém, que seja desse galerista. Assim os nossos problemas estarão resolvidos, não é mesmo? E a Luma nunca saberá quem foi que vendeu aqueles quadros. Molina a encara e fica surpreso com a proposta da vilã e comenta: pelo visto, você é mais parecida comigo do que você pensa, Messia. Messia diz que aquilo não é verdade e explica: eu só não quero que você faça nada de mal para a Luma. E entre a vida desse homem e a da Luma, que é como uma filha para mim, eu escolho a minha Luma, é claro. Molina se aproxima ainda mais e responde: bem, isso não faz diferença para mim. O importante é que ninguém descubra nada daqueles quadros. Essa avisa que resolverá aquilo, ela pessoalmente. E Molina avisa: pois eu vou confiar em você e vou deixar que você se ocupe disso. E em seguida, Messia sai. Alguns momentos depois, Messia ligará para o homem desconhecido e avisa: eu vou precisar dos teus serviços e que você faça uma coisa para mim. O homem misterioso pergunta: e do que se trata esse serviço? Messia, sem hesitar, manda:
Eu quero que você mande aquela pessoa eliminar alguém. E tem que ser ainda hoje, você entendeu? O homem confirma e fala: pode deixar. É só você mandar o nome e o endereço. Essa diz que mandará e pede: tem mais uma coisa que eu vou precisar. Eu preciso de um outro favor. Mas isso que eu vou pedir tem que ser mantido em segredo. E o Molina não pode saber. O homem misterioso avisa: você não se preocupe. Até porque você sabe muito bem que entre vocês dois, você sempre foi a minha preferida, não é mesmo? Mas por segurança, mande escrito por mensagem o favor que você vai precisar. Messi, ao escutar aquilo, responde: você tem razão. Nós não podemos confiar. Conhecendo o Molina, é capaz que ele tenha colocado escutas e câmeras na minha casa. E logo em seguida, ela desliga a ligação e manda a mensagem para o homem misterioso. E ao olhar para os lados, ela fala consigo mesma: eu espero não precisar recorrer a isso. Mas se você não me der escolha, Molina, eu não terei opção a não ser usar essa minha última carta na manga contra você. E não muito tempo depois, um homem misterioso chegará na frente da casa de Leonardo. E ao pegar a sua arma, ele entra. Leonardo, ao ver o homem, se assusta e percebe logo que foi Molina a mandar aquele capanga. O homem misterioso aponta a sua arma e Leonardo implora para que o capanga de Molina não atirasse. Mas o capanga não abaixa a arma. E Leonardo então grita dizendo: está embaixo da minha cama. O homem misterioso, sem saber o que aquilo significava, ele atira e sai dali sem perder tempo. Mas o que ele não sabia é que Maria, a empregada da casa, tinha visto tudo e, assustada, a mulher vai até o quarto do patrão e olha embaixo da cama dele. A empregada então vê um envelope com o nome da Luma e também com um endereço escrito. Ela então, com medo de ser a próxima vítima, vai até o endereço que tinha no envelope. Dulce, ao se aproximar de Luma e Mavi, avisa: tem uma mulher querendo falar com a senhora Luma. Ela disse que trabalha para um tal de Leonardo. A moça, ao escutar aquilo, não pensa duas vezes e pede para que a Dulce deixe que ela entre. Logo em seguida, Maria se aproxima e Luma pergunta: a Dulce me falou que você trabalha para o Leonardo. Aconteceu alguma coisa? Maria a encara e responde: bem, na verdade eu trabalhava, mas agora eu estou desempregada. Luma fica sem entender e pede uma explicação. Maria se aproxima ainda mais e fala: o senhor Leonardo está morto. Alguém entrou na casa e atirou nele. Luma e Mavi, ao escutarem aquilo, ficam em choque e Luma questiona: mas como isso foi acontecer? Foi um assalto por acaso? A empregada diz que não e avisa: isso aconteceu por causa do quadro que a senhora estava procurando. Luma, confusa, pergunta: mas como assim? O que você está querendo dizer com isso? Maria responde: eu estou dizendo que tem gente muito poderosa que não querem que ninguém saiba desses quadros. Mavi a encara e diz: e como você sabe de tudo isso? Maria olha para os dois e explica: o senhor Leonardo me contava tudo, e depois que a senhora saiu de casa, ele ligou para uma pessoa para chantagear, mas ele sabia que aquilo era arriscado,
e me falou para desaparecer caso acontecesse alguma coisa com ele. Luma se aproxima ainda mais e questiona: mas quem foi que fez isso? Quem é essa pessoa que está por trás da venda dos quadros? Maria a encara e responde: bem, se a senhora quer que eu diga o que eu sei, você terá que me ajudar a fugir do país e me dar uma boa quantia para que eu possa recomeçar a minha vida bem longe daqui. Luma garante que fará aquilo e pede o Pix da empregada. Logo em seguida, ela faz uma transferência de 100 mil reais para Maria e Mavi avisa que cuidará de tudo o que for preciso para que ela saia do país. A empregada, ao ver o dinheiro na conta, ela entrega para Luma o envelope que estava embaixo da cama do patrão e diz: tudo o que você precisa saber está aqui dentro. Agora, se vocês me derem licença, eu tenho que ir, mas vou ficar esperando a passagem do avião. Luma, ao pegar o envelope, agradece e diz para Maria não se preocupar. E após a empregada sair, Luma abre o envelope e ao ver o que tinha dentro, ela toma um susto. Mavi, ao ver a expressão da esposa, pergunta: o que foi, Luma? O que tem nesse envelope de tão grave para você ter ficado tão assustada? Luma avisa: aqui tem as notas de compra e venda dos quadros. É a mesma pessoa que comprou os quadros do Molina depois que a minha mãe morreu por uma mixaria. Ela vendeu os mesmos quadros por uma fortuna. Mavi acha estranho tudo aquilo e pergunta quem teria feito aquilo. E Luma o encara e responde: o mais estranho é o nome da pessoa. Eu acho que você vai reconhecer. O nome da pessoa que comprou os quadros do Molina é Julius Ayer. Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e questiona: Ayer? Você está falando que a pessoa que comprou os quadros tem relação com o grupo suíço Ayer, o grupo que a Mércia encontrou? Luma o encara e diz: tudo leva a crer que sim. É então que a moça, ao olhar novamente para dentro do envelope, ela vê um outro papel e ao pegar nas mãos, ela se assusta ainda mais e fala: não é possível. Isso só pode ser algum tipo de brincadeira. Mavi se aproxima ainda mais e pergunta: o que foi, Luma? O que foi que você encontrou? O que tem nesse papel? Luma o encara e avisa: aqui tem a cópia da identidade desse Júlio Ayer. E a foto que está na identidade é a do Molina. Mavi, ao escutar aquilo, fica em choque e diz que aquilo é impossível. Luma, ao analisar melhor os documentos, ela percebe que a data de venda dos quadros foi de algumas semanas depois da suposta morte do Molina. Mavi, ao escutar aquilo, começa a ligar os pontos e fala: então, isso quer dizer que o Molina ainda está vivo e provavelmente é ele que está por trás desse novo grupo suíço e também da Mércia. Luma pensa um pouco e fala: tudo leva a crer que sim, mas nós temos que confirmar isso. Nós temos que seguir a Mércia e descobrir com quem ela se encontra quando ela some. Mavi avisa que cuidará daquilo naquele instante. E ao olhar nas câmeras de segurança, ele vê a sua mãe saindo de casa naquele momento. Luma então fala: nós temos que seguir ela agora mesmo e saber para onde ela está indo. Mavi a encara e responde: vamos,
Eu vou ficar olhando ela pelo celular. Eu já coloquei um drone na cola dela. E agora não tem como ela escapar. Nós vamos descobrir com quem ela vai se encontrar. E logo em seguida, os dois saem. Já a Messia, ao chegar novamente no barco de Molina, ela avisa ao vilão que já recebeu a notícia que o Leonardo tinha sido eliminado. Molina a encara e diz: bom, finalmente uma boa notícia. Agora eu espero que assim a Luma sossegue e esqueça essa história de quadros. Messia tranquiliza o vilão e fala: você não se preocupe, que eu vou dar um jeito de fazer com que a Luma não pense mais nisso. Você só me prometa que não fará nada contra ela. Molina se aproxima ainda mais e avisa: bem, se ela não se meter no meu caminho, não vai acontecer nada de ruim com ela. Mas se ela continuar colocando o nariz onde não é chamada, então eu não me responsabilizo. Você entendeu? A mãe de Mavi, ao escutar aquilo, grita: você não se atreva a tocar em um fio de cabelo da Luma ou do Mavi. Eu não vou permitir. Molina, ao ver que Messia estava nervosa, ele diz: tenha calma, que eu prometo que eu não vou fazer nada contra aqueles dois. Eu dou a minha palavra de escuteiro. Messia, ao perceber que o vilão estava fazendo pouco caso dela, ela o ameaça e alerta: se eu fosse você, não brincava com isso. Você sabe muito bem que eu sei muita coisa sobre você. E se eu quisesse, eu podia acabar com todo esse teu teatro. Molina se sente ameaçado e grita: você não ouse me ameaçar uma outra vez. Senão, eu te mando para junto do teu ex-marido, o Volney. E você sabe muito bem que eu sou capaz disso. Messia, ao escutar aquilo, fica com medo e se cala. Já Molina continua falando: eu cansei de tudo isso. E a partir de agora, é melhor que você passe a me respeitar mais. E principalmente, a me obedecer. E naquele momento, os dois são surpreendidos quando Luma e Mavi entram. Messia, ao olhar para os dois, pergunta: vocês dois? O que vocês estão fazendo aqui? Mavi a encara e avisa: você que tem que me responder, Dona Messia. O que significa tudo isso? O Molina vivo? Luma, também indignada, fala: você sabia? Esse tempo todo, não é mesmo, Messia? E aposto que foi você que ajudou ele a fingir a própria morte para fugir com o dinheiro dos quadros que ele me roubou. Molina encara os dois e, em modo irônico, diz: parece que vocês continuam sem educação. Não vão cumprimentar o pai de vocês? Luma, com sangue nos olhos, responde: você nunca mais abra a tua boca para dizer que é o meu pai. O meu verdadeiro pai está morto e foi você que o matou, seu infeliz. Messia tenta acalmar a todos, mas Mavi manda a mãe calar a boca e grita: você não tem o direito de falar nada, Messia. Você ficou anos me chantageando pela morte do Molina, fazendo com que eu pensasse que tinha matado o meu próprio pai. Messia pede desculpa e avisa: eu fiz isso para o bem de vocês dois. Eu, na verdade, só queria que vocês fossem felizes. E acho que isso ainda pode acontecer. É só ninguém contar o que aconteceu aqui e todo mundo seguir as suas vidas. Molina olha para Messia e pergunta: você acha mesmo que esses dois vão ficar de boca fechada? Eu acho que não. Luma o encara e garante:
Isso você pode ter certeza. Eu vou me certificar que você seja preso pelo que você fez com meu pai, pelos quadros roubados e também por ter fingido a própria morte. Mavi apoia Luma e também fala: bem, o que não vão faltar é crime para te acusar, Molina. Eu tenho certeza que você vai passar o resto da vida atrás das grades. Molina, ao escutar aquilo, alerta: acontece que vocês não vão fazer nada disso. Isso eu garanto. Vocês não vão falar uma palavra do que aconteceu aqui. Mas ao perceber as intenções do vilão, ela fica com mais medo ainda. Já Mavi encara o pai e pergunta: e eu posso saber o que você tem intenção de fazer para impedir que eu fale para a polícia que você está aqui? Messia pede para que Mavi e Luma saiam dali o quanto antes. E Molina, ao olhar para ela, avisa: tenha calma, Messia. Você já quer acabar com esse reencontro familiar? Messia, sem pensar duas vezes, responde: eu sei muito bem as tuas intenções. Eu já disse que eu não vou deixar você fazer nenhum mal para os dois. Molina, com um sorriso debochado, se aproxima e diz: quer dizer que agora você quer ser a mãe do ano? Depois de todos esses anos mentindo para os dois? Messia pede para que Molina se cale e o vilão continua falando: o que foi, Messia? Agora quer bancar a santa? Não quer que o Mavi e a Luma saibam que você passou todos esses anos me ajudando no meu plano de dar um golpe nesses dois idiotas. Mavi, ao escutar aquilo, fala: então, era esse o plano de vocês? Esse tal de grupo suíço Aya, na verdade, era só um golpe, como o grupo calcando Volney, não é mesmo? Molina o encara e diz: bem, você parece que está mais inteligente, mas ainda não é o suficiente para querer bater de frente comigo. Você ainda é só uma criança mimada. Luma, já cansada de tudo aquilo, alerta: ninguém aqui vai bater de frente com você. Até porque isso não vai ser necessário. Você vai sair daqui preso. E eu vou fazer de tudo para que você mofe na cadeia. E quando você sair, se sair, não vai ter mais nada aqui fora. A única coisa que vai estar te esperando vai ser a miséria. Molina, cansado daquilo, ele grita chamando os seus capangas. E Messia rapidamente manda uma mensagem do seu celular. O vilão, enquanto espera os seus capangas, fala: eu até tentei dar uma segunda chance para vocês, e a Messia está de prova disso. Mas vocês insistem em ser rebeldes e meter o nariz onde não são chamados. Por isso, eu vou ter que acabar com vocês dois, aqui e agora. Mavi, ao perceber que Molina estava falando sério, ele olha para Luma e chama: é melhor nós irmos embora. Depois nós mandamos a polícia vir até aqui. Luma concorda e Molina avisa que já era tarde demais. No entanto, naquele momento, todos ali escutam 2 tiros vindo do lado de fora. Molina, sem entender, olha na tela do computador para ver as câmeras e se assusta. Mavi pergunta o que estava acontecendo e o vilão responde: alguém atirou nos meus seguranças. Luma e Mavi ficam apavorados e Messia os encara e avisa: vocês dois não precisam se preocupar. Essa pessoa está comigo e veio para nos ajudar. Molina, furioso, pede uma explicação. E Messia responde: você se acha muito esperto, Molina, não é mesmo?
Acha sempre que está controlando os outros. Mas a verdade é que você é um cego, incapaz de perceber que em todos esses anos era eu que estava te manipulando. Molina, sem entender, pergunta: do que você está falando, Messia? Que conversa é essa? Eu não estou gostando nada disso. Messia então revela: eu confesso que eu acabei tendo de adiantar um pouco as coisas. Mas não tem problema, até porque eu já consegui o que eu queria, graças à ajuda do meu sócio. Molina, furioso, grita: sócio? De que sócio você está falando? E o que você estava planejando esse tempo todo? Messia o encara e diz: bem, eu acho que é melhor que você o veja com os teus próprios olhos. Molina, então, ao olhar para o lado, ele vê Volney entrando e fica de olhos arregalados. Messia se aproxima e pergunta: eu aposto que você está surpreso, não é mesmo, Molina? Mas não se preocupe, que eu vou te explicar tudo. Mas antes eu tenho que fazer uma coisa. Mavi e Luma, que também estarão surpresos com tudo aquilo, pedirão uma explicação. E Messia os encara e fala: eu quero que vocês saibam que eu sempre amei muito vocês dois e nunca faria nada contra vocês. Mas agora eu tenho que sair do país. E se vocês não se incomodarem, eu gostaria que vocês saíssem do meu barco. Luma pergunta para onde a Messia pretendia ir. E a Messia responde: bem, isso eu não posso falar, mas eu garanto que mantenho vocês informados. E após escutar aquilo, Luma e Mavi saem do barco e Messia dá partida no iate. Molina, ainda furioso, pede uma explicação. E Messia conta o seu plano desde o começo e fala: na verdade, eu já conheço Volney há muito tempo, desde a época que ele ensinou para o Mavi tudo o que ele sabe. E quando você me pediu ajuda para fugir do país e eu soube dos quadros da Cecília, eu também pedi a ajuda do Volney para roubar o dinheiro da venda dos quadros que você nunca declarou. Volney também fala: eu acabei tendo que criar o grupo Calcan e me aliar com a Viola para complicar as coisas e obrigar você, Molina, a voltar para o Brasil. Depois foi só fingir a minha morte bem na tua frente. Mas é claro que o remédio que a Messia colocou no meu copo não passava de um simples remédio para dor de cabeça. Eu estava consciente o tempo todo. Molina, ao escutar aquilo, fica com sangue nos olhos e questiona: e agora, qual o plano de vocês? Me matar? Se vocês fizerem isso, nunca verão um centavo meu. Messia o encara e avisa: é aí que você se engana. Acontece que o Volney já descobriu todas as tuas contas secretas e também as senhas. Bem, na verdade, como você sabe, o Volney já morreu. E agora quem você está vendo na tua frente é o novo Julius Aya. Molina fica apavorado e Volney termina a explicação. Será muito fácil assumir a tua falsa identidade, Molina. Mas é claro que para isso você vai ter que morrer, já que seria muito estranho existir dois Julio Aya. Molina, após perceber que estava esse tempo todo sendo manipulado pela Messia, ele começa a gritar e dizer que acabará com os dois. Mas Volney aponta uma arma e atira sem pensar duas vezes no vilão. Messia e Volney fogem do país e passam a viver na Suíça com a fortuna que era do Mavi. Agora, se vocês gostaram que o Molina se deu mal, deixe um coração.
E se vocês acham que a Messia também deveria se ferrar junta do Molina, deixem um coração partido. E também me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.